ela planejou a vingança genial após o golpe do marido milionário nessa história real de Vó Negra. O dia deveria ser de celebração, mas tudo virou de cabeça para baixo. Celina, aos 78 anos, acordou em sua elegante casa na Zona Sul, iludida pelo encantamento do seu aniversário de casamento. O glamour estava ali, mas a felicidade, bem, essa se dissipou em um segundo. Augusto, seu marido milionário, tinha feito o impensável. Entregou seu coração a outra, bem sob o teto, que ela ajudara a construir como pilar da fortuna da família. A traição cortou como uma faca afiada, e o nó na garganta a fez sentir que estava prestes a desabar. Dona Carmen, a esposa do proprietário da fábrica, que Celina ajudou a erguer, estava ao seu lado, solidária. Não permita que isso te quebre, minha amiga, disse, a preocupação refletida em seus olhos. As palavras de Carmen eram como um sopro de vida em meio ao turbilhão emocional. Com um leve sinal de cabeça, uma centelha de determinação começou a brilhar. Ao criar cada peça, pequenas obras de arte que falavam de luta e superação, Celina se viu trabalhando por algo maior do que sua dor. Cada ponto que costurava parecia preencher buracos deixados pela desilusão do casamento. Logo, sua casa se transformou em um ateliê pulsante, bordados que falam. O calor das risadas, a alegria do aprendizado e a conexão com outras mulheres que buscavam voz trouxeram nova vida. Celina virou mentora, criando uma rede de empoderamento que floresceu ao redor dela. Seu filho, Teodoro, a observava com admiração, espelhando a força que ele jamais soubera que nascera dela. Mas a sombra de Augusto nunca deixava. Quando ele faleceu, um misto de alívio e dor a envolveu. As lembranças, com todas suas cores, a assombravam. O que significava aquele casamento agora tão distante? Era um tempo que parecia ter se dissolvido. As promessas... O que ele traria à tona? Segredos do passado? Verdades que poderiam mudar a narrativa que ela pensara ter controlado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Celina estava no meio de seus pensamentos, preparando os planos para fundar o instituto, quando a campainha soou. O eco do toque ressoou na estrutura da casa, como um sinal de alarme. Ela hesitou, o peito apertado. Quem poderia ser? Ao abrir a porta, encontrou um homem com um semblante preocupante. Era um velho amigo da família, Ricardo, que não aparecia há anos. Seu olhar estava carregado de tensão. Celina, precisamos conversar, é urgente! Ela o convidou a entrar, sentindo uma tensão no ar. Ricardo respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. É sobre Augusto. Tem algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. Celina gelou. As palavras dele pareciam flutuar, exando como um bloco de pedra. Mudaria o quê? Ele já se foi. O que mais poderia haver? Ricardo hesitou, olhando em volta, como se temesse que alguém estivesse ouvindo.
Eu não queria te dizer isso, mas o casamento de você e Augusto não era o que você pensava. Ele estava envolvido em um esquema muito maior. Um golpe. E ele não era o único. As palavras cortaram como um fio afiado em um papel de seda. O quê? Que golpe? Que esquema? Ele se aproximou, a voz quase um sussurro. O dinheiro que você tanto lutou para construir? Dizem! Boa meus! Muitas das suas conquistas foram às custas de outras mulheres. Mulheres que ele usou, manipulou. E há testemunhas. Celina, você não está sozinha. A expressão de Celina se contorceu. O nó na garganta voltou. E ela sentiu o calor crescer sob a pele. O que você está dizendo? Ele estava trapaceando. Não só comigo. Ricardo assentiu, a preocupação transparecendo em seu gesto. Sim, e não era apenas um caso, eram várias mulheres. Ele prometeu a elas segurança em troca de silêncio. E agora, uma delas quer justiça. E o nome dela é você. Um frio cortante envolveu Celina. O que ele dizia era devastador. A traição de Augusto era apenas uma partícula do que realmente acontecia. Se tudo aquilo fosse verdade, quão longe Augusto chegara! As lembranças do casamento agora pareciam um mosaico quebrado, cada fragmento contando uma história de mentiras e manipulação. Mas como eu sou envolvida nisso? Eu sou a vítima! Indignou-se, com o coração batendo acelerado. A ideia de um plano de vingança parecia distante, ofuscada pela revelação. O que fazer com essa nova informação? O que não sabia que agora estava ao seu redor? Ricardo olhou fundo em seus olhos. Exatamente! Você é a vítima, mas agora que Augusto se foi, todas essas histórias começam a emergir. Você pode ser a única que pode dar voz a essas mulheres, mas também a mulher que pode descobrir segredos que nem você mesma imagina. Um silêncio pesado pairou no ar. A ideia de reivindicar justiça por outras mulheres parecia grandiosa, mas o medo do que ela poderia descobrir, o que seu passado poderia esconder, fez seu estômago se revirar. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, nervosa. E se eu não quiser? E se eu apenas quiser esquecer? Ricardo segurou seu braço, a urgência em seu olhar. Você não pode. Existe um espaço esperando por você, uma responsabilidade agora. E você decide como vai lidar com isso. Lutar ou ficar paralisada. As palavras dele ecoaram em sua mente. Era inegável que o passado estava batendo a porta novamente. Mais uma vez, um novo capítulo se desenrolava na vida de Celina. Mas o que ele traria? E enquanto ela processava tudo, uma sensação estranha se espalhou. Havia algo mais, algo que não se via. Um segredo estava prestes a ser revelado. Um que poderia mudar tudo novamente. Uma sombra de dúvida crescera dentro dela. Afinal, o que mais havia escondido sob a superfície de seu passado? Celina estava perdida em pensamentos, seu coração martelando no peito. As revelações de Ricardo ecoavam na sua mente, como ondas batendo em rochas. A traição de Augusto, as promessas quebradas. Mas havia algo mais, um novo fardo que se acumulava em seus ombros.
E quando ela estava prestes a responder, houve um estrondo do lado de fora, como se o próprio céu tivesse rompido. Ricardo arregalou os olhos. Sua expressão oscila entre o pânico e a preocupação. — O que foi isso? Ele exclamou, movendo-se rapidamente para a janela. Celina seguiu seu olhar. Lá fora, uma multidão se aglomerava em frente à sua casa, sussurrando entre si, olhares curiosos e assustados. — Meu Deus! O que está acontecendo? Perguntou Celina, sua mente correndo. Ela sentiu uma pressão crescente. Algo estava prestes a desmoronar novamente. Então, alguém começou a gritar. — A Celina! Precisamos dela! O golpe de Augusto está prestes a ser revelado! O murmúrio aumentou como uma tempestade. Celina sentiu seu coração parar. Aquela mulher era uma das várias que Augusto havia enganado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma dolorosa. E quando ela olhou mais de perto, reconheceu a mulher do nome que nunca quis ouvir. Marta. A mesma Marta que Augusto havia prometido ajudar. E depois abandonado. O desespero tomou conta. Não! Não sou eu que posso fazer justiça! Eu sou a vítima! Protestou, a voz falhando. A mulher sorriu triste, mas seu olhar tinha uma ferocidade inesperada. Você é a única que pode nos ajudar. As outras mulheres também precisam da sua voz. Temos provas que mostram que ele manipulou várias de nós. E agora? Queremos expô-lo! O grito da mulher ecoou, mas no fundo da mente de Celina, a reviravolta estava prestes a exalar o fedor do inferno que nunca imaginou que poderia ser seu. Ricardo, ao lado, estava em choque. Celina, você precisa ouvir isso. Você pode se tornar a porta-voz dessas mulheres. Mas, de repente, uma figura conhecida apareceu. Era a esposa de Augusto, sua antiga amante. O coração de Celina disparou. Eliane avançou com um olhar malévolo. Agora você entende, não é, Celina? O jogo não acaba com a morte dele. Os murmúrios na multidão aumentaram novamente. Ela sabia! Ela sabia de tudo isso! Alguém exclamou, a raiva crescendo entre os presentes. Celina sentiu uma onda de traição inundar seu ser. Eliane não era inocente. Ela estava ali, talvez desde o começo, parte de um plano macabro. Vocês acham que ele fez tudo isso sozinho? Eu também fazia parte disso. Ela riu, mas a risada... E se eu quiser apenas viver minha vida em paz? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ela já sabia a resposta. A verdade era que a guerra estava apenas começando. E ali, no meio daquela confusão, Celina percebeu que tudo de que precisava estava à sua porta. Todo o poder, a verdade e a possibilidade de uma nova vida. Mas o que ela descobriria sobre si mesma poderia quebrar tudo o que pensava conhecer. Uma sensação de ansiedade a envolveu. E enquanto a multidão esperava sua resposta, ela se deu conta de que a escolha mais difícil ainda estava por vir. O que seu passado realmente escondia? E quais seriam as consequências das verdades que começavam a emergir? Celina estava ali, paralisada, com todas aquelas vozes gritando, com a presença de Eliane pesando como uma tempestade prestes a estourar. O olhar da multidão estava fixo nela, aguardando sua resposta. O que ela faria? Assumiria o papel de porta-voz para aquelas mulheres ou se afundaria em sua dor? Mas, antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito cortante a fez estremecer. Celina! Era Teodoro, seu filho. Ele apareceu entre a multidão, o rosto marcado pela preocupação.
Mãe, você não vai acreditar. Ele hesitou, respirando pesadamente, como se carregasse um segredo muito pesado. Eu quero contar! Os olhos dele brilhavam de ansiedade. E se eu te contar que Augusto... Ele tinha um passado. Algo muito obscuro! Um frio percorreu a espinha de Celina. O que você quer dizer? Antes que Teodoro pudesse responder, uma figura familiar surgiu por trás dele. Era Marta, a mulher que havia levantado a foto, agora com um olhar ardente. Celina, ele não era apenas um homem com erros. Augusto estava envolvido em algo muito mais sinistro. Ele fazia parte de uma rede. Marta olhou nos olhos de Celina com um olhar de determinação. E isso te envolve também. A multidão murmurou, inquieta. Eliane observava com um sorriso cínico, um brilho de satisfação nos olhos. Marta, o que você quer dizer com isso? Celina perguntou, uma sensação de pânico crescendo em seu peito. Ele usava o nome de certas mulheres como escudo. Marta gritava. Eu sabia que ele tinha um esquema, mas isso vai além. Ele não só manipulou vidas. Essas mulheres eram parte de um plano maior. Celina, éramos usadas como peões numa peça que ele controlava. Ele tem um documento que prova tudo isso. E você era uma das pessoas mais importantes nesse jogo. Você e eu não éramos apenas vítimas. A confusão tomou conta de Celina. Como assim? Como ela poderia estar envolvida? A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela estava se sentindo como uma marionete cortada de tudo o que acreditava. Isto é loucura! Ela exclamou, mas sua voz não era mais firme. Como eu poderia ser parte de algo tão sujo? O estômago se revirou com a ideia de fazer parte do plano de Augusto. Mãe, escuta! Teodoro se aproximou, segurando suas mãos com força. A mãe dele, a mãe de Augusto, ela estava próxima e ele se garantia com laços familiares. Você pode ter mais a ver com isso do que pensa. Um silêncio pesado pairou entre elas. Celina olhou para os rostos da multidão, a expectativa e a raiva refletidas em seus olhos. Cada um carregava algo: dor, raiva, desilusão. O que quer dizer com mais a ver com isso? Teodoro hesitou, o medo estampado em seu rosto. Eu encontrei documentos antigos, registros. Ele estava traçando nosso passado. E agora, tudo se conecta. Ele te usava, Celina, não apenas como uma esposa disposta, mas como uma parte de um jogo maior. Nós somos a chave que ele usava para manipular tudo. Celina sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Uma onda de emoções a envolveu. Tudo o que soubera parecia ser uma ilusão. O que mais poderia haver? O que mais não sabia? E a figura de Eliane? Como uma sombra. Parecia gritar verdades que deveriam permanecer ocultas. O que estamos fazendo aqui? Celina gritou, a voz transbordando de dor. E então o céu pareceu mudar. Uma explosão ecoou ao longe. A multidão se dividiu em pânico, gritos surgiram. O que estava acontecendo? Um incêndio? Um acidente? Murmúrios e tumultos se espalharam como um rio descontrolado. E em meio ao caos, a verdadeira dimensão do que estava se desenrolando começou a se revelar. Celina estava no centro de uma tempestade muito maior do que um simples golpe. Ela precisava decidir: unir-se à luta por algo maior, ou se deixar levar pelo medo e pela dor. Enquanto a multidão buscava uma saída, um pensamento cortante ressurgiu em sua mente. Qual seria o verdadeiro legado que Augusto deixou?
E qual era a verdade que ela mesma escondia dentro de si? Uma reviravolta aguardava, e as respostas estavam mais próximas do que ela poderia imaginar. Celina estava ali, paralisada, com todas aquelas vozes gritando, com a presença de Eliane pesando como uma tempestade prestes a estourar. O olhar da multidão estava fixo nela, aguardando sua resposta. O que ela faria? O que assumiria o papel de porta-voz para aquelas mulheres ou se afundaria em sua dor? Mas antes que pudesse organizar os pensamentos, um grito cortante a fez estremecer. Celina! Era Teodoro, seu filho. Ele apareceu entre a multidão, o rosto marcado pela preocupação. Mãe, você não vai acreditar! Ele hesitou, respirando pesadamente, como se carregasse um segredo muito pesado. Teodoro, o que aconteceu? A urgência em sua voz era palpável. Mãe, eu encontrei algo. Os olhos dele brilhavam de ansiedade. E se eu te contar que Augusto ele tinha um passado, algo muito obscuro? Um frio percorreu a espinha de Celina. O que você quer dizer? Antes que Teodoro pudesse responder, a multidão atrás dele começou a gritar de novo. E o pânico gritou na voz de Marta. Cuidado! Ao seu lado! Celina virou-se rapidamente e viu uma sombra se aproximando. Era Eliane. Um olhar ardente e uma expressão que parecia de pura vingança. Você não sabe de nada, Celina. Você sempre esteve em nosso caminho. Antes que pudesse processar as palavras, a mulher avançou, uma faca brilhando em suas mãos. Os gritos da multidão ecoaram. O mundo girou em torno de Celina. Teodoro, se afaste! Gritou. Mas era tarde demais. Um lampejo. A faca cortou o ar e, como se o tempo tivesse desacelerado, Celina viu a lâmina se aproximar de seu filho. O impacto a atingiu como uma onda. Ela lançou-se à frente, o instinto de proteção a dominando. Uma dor aguda a atravessou, e naquele instante, tudo se tornou um borrão. Teodoro, ele era tudo para mim. Agora você e seu filho vão pagar. Teodoro estava deitado no chão, olhando para a mãe com olhos aterrorizados. Mãe, não! Por favor! A voz dele tremia de dor e medo. Celina caiu de joelhos ao lado dele, sentindo uma fraqueza inexplicável em seu corpo. Teodoro, você está bem? Ele apertava a mão dela, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que fazer. A confusão tomou conta. O que estava acontecendo? A multidão se aglomerou em volta, com gritos de socorro ecoando. A sirene de uma ambulância começou a soar, mas isso parecia distante. Então uma figura familiar se aproximou. Era Ricardo, agora com uma expressão de horror estampada no rosto. Celina, o que aconteceu? Ele se agachou ao lado dela, a preocupação o tornando quase irreconhecível. Ela... As palavras eram difíceis, o mundo todo deslizando. Eliane, ela tentou. Não, Celina, você não pode se deixar vencer. Precisamos agir. Ricardo ergueu a voz, o pânico crescendo, ao perceber que a situação estava além de seu controle. E agora? O que faremos? O que mais é verdade? Gritou Celina. A dor de ver seu filho ferido fazendo-a questionar tudo. E então um pedaço de papel voou do bolso de Teodoro. Era algo dobrado. Celina pegou, suas mãos trêmulas. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Era um documento antigo, com nomes e números, uma conexão com o passado. E um nome chamou sua atenção. Um nome que ela conhecia bem. Um nome que nunca deveria estar ali. O nome dela. Celina, o que é isso? Ricardo perguntou, a tensão no ar se intensificando. Ela olhou para ele, o coração batendo aos 1000 por hora. Não pode ser! Essa assinatura é minha! O caos ao redor sumiu. Era como se o mundo tivesse parado.
O que isso significava? E quem realmente era ela nesse emaranhado de segredos? Foi o sussurro de Teodoro. Mãe, vamos encontrar a verdade. E com isso, Celina entendeu que a batalha estava apenas começando. Tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. Celina estava ali, paralisada, com os olhos fixos naqueles papéis amarelados nas mãos. O coração dela batia forte, quase a ensurdecer, enquanto sentia a dor no peito de Teodoro se intensificar. A multidão ao redor continuava agitada. Gritos, sussurros nervosos. Todo mundo queria saber o que iria acontecer a seguir. Mas naquele instante, só existia aquele documento em sua mão, e sua mente estava em frangalhos. Celina, você precisa abrir os olhos. Isso muda tudo! Ricardo exclamou. O que aquelas palavras significavam? O que havia sido o casamento dela, afinal? As promessas, os risos, tudo parecia um grande jogo. E Teodoro, ele estava ferido, sangrando no chão, e ela não poderia deixar isso acontecer. Teodoro, eu estou aqui! Ela se virou para ele, tentando atravessar a dor e a confusão. Mas mais uma vez, as sirenes cortaram o ar, trazendo a urgência da ambulância. Precisava agir. Um movimento cortou o momento. Eliane, a esposa de Augusto, estava mais perto do que nunca. Ela sorriu, um sorriso maligno que parecia um reflexo do próprio inferno. Você sempre foi tão ingênua, não é, Celina? Nunca percebeu que tudo isso era um teatro? Você e seu filho não passam de peças nesse jogo. E agora, você acaba de descobrir que sua história não é tão pura assim. Celina sentiu a raiva subir. O que você quer dizer com isso? Gritou, quase perdendo a compostura. O olhar de Eliane se iluminou, como se estivesse esperando aquele momento. Aquela assinatura no documento, você acha que era apenas uma formalidade? Você era uma cúmplice! Augusto tinha um plano e você contribuía sem saber, achando que tudo fazia parte da sua vida luxuosa. Teodoro olhou espantado, a dor em seu peito ainda pulsando. Mãe, o que ela está dizendo? Isso não pode ser verdade! É, sim, é. Eliane respondeu, sua voz agora tão suave que se tornava inquietante. Você tinha acesso a informações, a contatos. Ele usava seu nome, sua herança, e você nunca questionou. Agora quer se fazer de vítima? A multidão começou a murmurar. O estado de choque pairando no ar. Como poderia ser? Celina respirou fundo, a realidade a atingindo em cheio. Você está mentindo! Eu nunca pedi por isso! Ela queria gritar, mas a dor de Teodoro a impediu. E então algo inesperado aconteceu. Um homem alto, de terno, surgiu do meio da multidão. Ele segurava um pendrive, e quando Celina olhou para ele, quase começou a tremer. Sou eu quem você procura. Os murmúrios cresceram em intensidade. A multidão se agitava, as pessoas sussurrando sobre o que poderia acontecer. O que você está dizendo? Celina perguntou, ansiedade compressando seu peito. Ele fez muito mais do que você imagina. Contanto que os documentos que eu tenho, você está envolvida em algo que é maior do que apenas você e seu marido. Você é a chave para muitos, e muitos estão atrás de você. Ele olhou nos olhos de Celina, a urgência evidente em seu olhar. Então, como um golpe certeiro, Teodoro gritou, Mãe, não podemos confiar nele. E o que é que ele quer de você? A multidão se aglomerava, o pânico se espalhando, enquanto as sirenes se aproximavam. A tensão era palpável. Celina olhou ao redor. Todos esperavam que ela decidisse. Um misto de medo e determinação tomou conta dela. Eliane, você está errada sobre mim.
Eu não sou uma cúmplice. Que tipo de jogo você e Augusto jogavam? Ela se virou para Alberto. O que você sabe? O que ele fez? Se você não agir rápido, poderá perder tudo. Não só o seu passado, mas o futuro do seu filho. Ele está mais perto do que você pode imaginar. E a verdade vai doer mais do que você supõe. Ele se inclinou para ela, seu tom urgente. O tempo parecia ter parado. O choque das revelações, o estado de emergência e, de repente, uma nova onda de entendimento começou a formar dentro dela. O que mais estava escondido sob a superfície? Qual era a verdadeira razão de tudo isso? E antes que pudesse pensar mais, o grito de uma mulher ecoou na multidão. Ela é a chave! Precisamos dela! As vozes aumentaram, uma pressão crescente que a fazia sentir que o chão se desmoronava sob seus pés. Celina estava no centro de uma tempestade. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma pergunta assombrou sua mente. Quem realmente era ela, na trama que Augusto havia criado? E essa chave? Seria ela capaz de abrir as portas para a verdade? Ou levaria a uma prisão que ela nunca imaginou? O desespero crescia. E o eco da incerteza a envolvia enquanto o mundo ao seu redor desabava. O olhar da multidão parecia um furacão. Cada rosto refletindo expectativa, medo e uma centelha de esperança. Celina segurava o documento tremendo nas mãos, enquanto as vozes a cercavam. O que você quer de mim? Ela não sabia se estava perguntando para Eliane ou para Alberto. A urgência estava no ar, como uma descarga elétrica. Mantenha-se longe dele! Eliane gritou, apontando para Alberto. A multidão ficou em silêncio, a tensão palpável. Ele está tentando te manipular assim como Augusto fez. Ricardo, com a expressão de quem está em um jogo que não entende mais, puxou Celina para perto. Celina, isso é sério. Precisamos descobrir a verdade. Agora! O olhar dele parecia profundo, cheio de coisas que talvez precisasse dizer, mas talvez nunca dissesse. Eu sou a chave, Celina repetiu, quase como um mantra. Mas a ideia se amalgamava com a ansiedade crescente. O que isso significa? O que mais eu não sei? E no meio desse mar de interrogações, um grito estridente ecoou. Uma mulher no fundo da multidão estava sendo empurrada e sua voz cortante fez todos virarem a cabeça. É ele! É ele quem está por trás de tudo! Celina seguiu o olhar da multidão e viu um homem emergir de trás daquelas pessoas. Um homem que ela conhecia muito bem. Ricardo! O que ele está fazendo aqui? O coração dela acelerou. A confusão era maior do que nunca. Ricardo virou-se para ela, o rosto pálido e olhos arregalados. Celina, eu não sei como isso aconteceu. Você precisa acreditar em mim. Mas o tom dele estava se mantendo por um fio. E antes que pudesse entender aquela nova reviravolta, alguém gritou. O que você sabe, Ricardo? Celina percebeu que o que devia ser uma revelação poderia se revelar uma cortina de fumaça. Ricardo, o que você esconde? O que isso tudo envolve? Mãe, cuidado! Teodoro gritou. Mas foi tarde demais. O homem que ela achava que conhecia estava na linha de fogo de segredos não ditos. Ele parecia um estranho naquele momento, sua expressão carregando um peso que ela nunca havia notado antes. O silêncio reinou por um instante, porém algo mais se aproximava. Uma voz. Eu estou aqui! Uma mulher apareceu empurrando a multidão. Era a mãe de Augusto, uma mulher elegante com a presença que parecia tão poderosa quanto a de Eliane. Chega de mentiras! Está na hora de você saber, Celina!
O coração dela pulsava. O que você sabe sobre meu passado? A voz estava carregada de incerteza e um medo profundo. E então a bomba caiu. Aquela assinatura não era apenas sua, era sua e da sua mãe. Vocês estão ligadas a uma rede que Augusto manipulou. Ele tinha alguém do lado de fora. O vendedor de bebidas, Mateus. Ele é seu pai. E você nunca soube disso porque Augusto esconde tudo. A revelação preencheu o ar, como um misto de veneno e esperança. A multidão começou a murmurar. Olhos arregalados! É mentira! Não pode ser verdade! Celina sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Aquelas palavras ecoaram como um grito ensurdecedor na mente dela. Teodoro! Com os olhos mais arregalados que nunca! Sem palavras! Apenas absorvendo a nova realidade. Celina agarrou-se a ele, as mãos tremendo. Mãe, isso não pode ser. Mas é! Eu vi o que Augusto fez! Como ele destruiu minha vida e a da sua! Ele não só usou, mas te fez de joguete, como se um pedaço de papel. E agora você... Você precisa decidir se quer se libertar disso, ou se vai permanecer na sombra da história que ele desenhou. Enquanto as palavras dela cortavam o ar, outra voz se ergueu. Era Eliane, com um sorriso que não era de alegria. Você realmente acreditou que poderia continuar sem saber a verdade? Você é uma vilã e uma vítima, Celina. Agora veja a verdade sobre você mesma e o que Augusto realmente a fez ser. A confusão se instalou no coração de Celina. O que ela pensava que era uma história simples, agora estava repleta de perigos e segredos. Ao redor, as pessoas observavam, esperando, segurando a respiração. A dúvida pairava no ar. E no fundo da mente dela, uma pergunta começou a tomar forma. Mas quem sou eu realmente? Enquanto tudo girava em torno dela, um estrondo atirou do transe. A ambulância chegou, seu som ecoando como um sinal de aviso. E em meio a todas aquelas revelações, uma certeza começou a brotar dentro dela. A luta estava apenas começando, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O olhar da multidão parecia um furacão, onde cada rosto refletia expectativa, medo e uma centelha de esperança. Celina segurava o documento tremendo nas mãos, enquanto as vozes a cercavam. O que você quer de mim? Ela não sabia se estava perguntando para Eliane ou para Alberto. A urgência estava no ar, como uma descarga elétrica. Mantenha-se longe dele! Eliane gritou, apontando para Alberto. A multidão ficou em silêncio, a tensão palpável. Ele está tentando te manipular assim como Augusto fez. Ricardo, com uma expressão de quem está em um jogo que não entende mais, puxou Celina para perto. Celina, isso é sério. Precisamos descobrir a verdade, agora. O olhar dele parecia profundo, cheio de coisas que talvez precisasse dizer, mas talvez nunca dissesse. Eu sou a chave. Celina repetiu, quase como um mantra. Mas a ideia se amalgamava com a ansiedade crescente. O que isso significa? O que mais eu não sei? Que no meio desse mar de interrogações, um grito estridente ecoou. Uma mulher no fundo da multidão estava sendo empurrada, e sua voz cortante fez todos virarem a cabeça. É ele! É ele quem está por trás de tudo! Celina seguiu o olhar da multidão e viu um homem emergir de trás daquelas pessoas. Um homem que ela conhecia muito bem. Ricardo.
O que ele está fazendo aqui? O coração dela acelerou. A confusão era maior do que nunca. Ricardo virou-se para ela, o rosto pálido e olhos arregalados. Celina, eu não sei como isso aconteceu. Você precisa acreditar em mim. Mas o tom dele estava se mantendo por um fio. E antes que pudesse entender aquela nova reviravolta, alguém gritou: "O que você sabe, Ricardo?" A voz de Marta ressoou como um trovão entre os murmúrios. E o rosto dela: "Ricardo, o que você esconde? O que isso tudo envolve?" "Mãe, cuidado!" Teodoro gritou. Mas foi tarde demais. O homem que ela achava que conhecia estava na linha de fogo de segredos não ditos. Ele parecia o estranho naquele momento. Sua expressão carregando um peso que ela nunca havia notado antes. O silêncio reinou por um instante, porém, algo mais se aproximava. Uma voz. "Eu estou aqui!" Uma mulher apareceu empurrando a multidão. Era a mãe de Augusto, com uma presença que parecia tão poderosa quanto a de Eliane. "Chega de mentiras! Está na hora de você saber, Celina." O coração dela pulsava. "O que você sabe sobre o meu passado?" A voz estava carregada de incerteza e um medo profundo. E então a bomba caiu. Aquela assinatura não era apenas sua, era sua e da sua mãe. Vocês estão ligadas a uma rede que Augusto manipulou. Ele tinha alguém do lado de fora, o vendedor de bebidas, Mateus. Ele é seu pai. E você nunca soube disso porque Augusto esconde tudo. A revelação preencheu o ar como um misto de veneno e esperança. A multidão começou a murmurar, olhos arregalados. "É mentira! Não pode ser verdade!" Celina sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Aquelas palavras ecoaram como um grito ensurdecedor na mente dela. Teodoro, com os olhos mais arregalados que nunca, sem palavras, apenas absorvendo a nova realidade. Celina agarrou-se a ele, as mãos tremendo. "Mãe, isso não pode ser!" "Mas é! Eu vi o que Augusto fez. Como ele destruiu minha vida e a da sua. Ele não só a usou, mas te fez de joguete como se um pedaço de papel. E agora você precisa decidir se quer se libertar disso ou se vai permanecer na sombra da história que ele desenhou." Enquanto as palavras dela cortavam o ar, outra voz se ergueu. Era Eliane, com um sorriso que não era de alegria. "Você realmente acreditou que poderia continuar sem saber a verdade? Você é uma vilã e uma vítima, Celina. Agora veja a verdade sobre você mesma e o que Augusto realmente a fez ser." A confusão se instalou no coração de Celina. O que ela pensava que era uma história simples, agora estava repleta de perigos e segredos. Ela olhou ao redor. As pessoas observavam, esperando, segurando a respiração. A dúvida pairava no ar. E no fundo da mente dela, uma pergunta começou a tomar forma. Mas quem sou eu realmente? Enquanto tudo girava em torno dela, um estrondo a tirou do transe. A ambulância chegou, seu som ecoando como um sinal de aviso. E em meio a todas aquelas revelações, uma certeza começou a brotar dentro dela. A luta estava apenas começando. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. E naquele instante, como se o mundo tivesse sido balançado, um tiro cortou o ar. O som ecoou como um trovão. Um pânico absoluto tomou conta da multidão.
O homem da ambulância, que parecia estar se aproximando dela, agora estava de pé, sem reação. A cena congelou. Celina olhou rapidamente para Teodoro e sua mãe, ambos paralisados de medo. O corpo do homem caiu e um novo grito emergiu da multidão. Alguém atirou, estrondos de gritos. Pessoas correndo, a energia de toda a cena se transformando em uma tempestade. Ricardo, agora envolto em choque, segurou Celina, a tensão enorme. Nós precisamos sair daqui! Gritou, enquanto as pessoas cercavam o homem caído. Eliane se afastou da cena, o olhar misto de medo e triunfo, como se já soubesse mais do que estava revelando. Quem fez isso? O pânico dominava a cena. Teodoro gritou, mãe, vamos! Mas antes que pudessem se mover, novas vozes começaram a chamar. É um plano! Eles estão aqui por você! A verdade mais sombria surgiu diante dela. E enquanto a fumaça cobria a visão, a única pergunta que ficou ecoando em sua mente foi: quem era o verdadeiro alvo? A confusão tomou forma, e Celina percebeu que sua luta estava apenas começando. O olhar da multidão parecia um furacão, cada rosto refletindo expectativa, medo e uma centelha de esperança. Celina segurava o documento temendo nas mãos, enquanto as vozes a cercavam. O que você quer de mim? Ela não sabia se estava perguntando para Eliane ou para Alberto. A urgência estava no ar, como uma descarga elétrica. Mantenha-se longe dele! Eliane gritou, apontando para Alberto. A multidão ficou em silêncio, a tensão palpável. Ele está tentando te manipular assim como Augusto fez. Ricardo, com a expressão de quem está em um jogo que não entende mais, puxou Celina para perto. Celina, isso é sério. Precisamos descobrir a verdade. Agora! O olhar dele parecia profundo, cheio de coisas que talvez precisasse dizer, mas talvez nunca dissesse. Eu sou a chave! Celina repetiu, quase como um mantra. Mas a ideia se amalgamava com a ansiedade crescente. O que isso significa? O que mais eu não sei? E no meio desse mar de interrogações, um grito estridente ecoou. Uma mulher no fundo da multidão estava sendo empurrada, e sua voz cortante fez todos virarem a cabeça. É ele quem está por trás de tudo. Celina seguiu o olhar da multidão e viu um homem emergir de trás daquelas pessoas. Um homem que ela conhecia muito bem. Ricardo! O que ele está fazendo aqui? O coração dela acelerou. A confusão era maior do que nunca. Ricardo virou-se para ela, o rosto pálido e olhos arregalados. Celina, eu não sei como isso aconteceu. Você precisa acreditar em mim. Mas o tom dele estava se mantendo por um fio. E antes que pudesse entender aquela nova reviravolta, alguém gritou: o que você sabe, Ricardo? A voz de Marta ressoou como um trovão entre os murmúrios. E o rosto dela estava cheio de raiva e confusão. Celina percebeu que o que devia ser uma revelação poderia se revelar uma cortina de fumaça. Ricardo, o que você esconde? O que isso tudo envolve? Mãe, cuidado! Teodoro gritou, mas foi tarde demais. O homem que ela achava que conhecia estava na linha de fogo de segredos não ditos. Ele parecia um estranho naquele momento, sua expressão carregando um peso que ela nunca havia notado antes. O silêncio reinou por um instante, porém algo mais se aproximava. Uma voz. Eu estou aqui. Uma mulher apareceu empurrando a multidão. Era a mãe de Augusto, com uma presença que parecia tão poderosa quanto a de Eliane. Chega de mentiras. Está na hora de você saber, Celina. O coração dela pulsava. O que você sabe sobre meu passado? A voz estava carregada de incerteza e um medo profundo. E então a bomba caiu.
Aquela assinatura não era apenas sua, era sua e da sua mãe. Vocês estão ligadas a uma rede que Augusto manipulou. Ele tinha alguém do lado de fora. O vendedor de bebidas, Mateus. Ele é seu pai. E você nunca soube disso, porque Augusto esconde tudo. A revelação preencheu o ar como um misto de veneno e esperança. A multidão começou a murmurar, olhos arregalados. É mentira! Não pode ser verdade! Celina sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Aquelas palavras ecoaram como um grito ensurdecedor na mente dela. Teodoro, com os olhos mais arregalados que nunca, sem palavras, apenas absorvendo a nova realidade. Celina agarrou-se a ele, as mãos tremendo. Mãe, isso não pode ser! Mas é! Eu vi o que Augusto fez. Como ele destruiu minha vida e a da sua. Ele não só a usou, mas te fez de joguete como se um pedaço de papel. E agora você precisa decidir. Você realmente acreditou que poderia continuar sem saber a verdade? Você é uma vilã e uma vítima, Celina. Agora veja a verdade sobre você mesma e o que Augusto realmente a fez ser. A confusão se instalou no coração de Celina. O que ela pensava que era uma história simples, agora estava repleta de perigos e segredos. Ela olhou ao redor. As pessoas observavam, esperando, segurando a respiração. A dúvida pairava no ar. E no fundo da mente dela, uma pergunta começou a tomar forma. Mas quem sou eu realmente? Enquanto tudo girava em torno dela, um estrondo atirou do transe. A ambulância chegou, seu som ecoando como um sinal de aviso. E em meio a todas aquelas revelações, uma certeza começou a brotar dentro dela. A luta estava apenas começando, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. E naquele instante, como se o mundo tivesse sido balançado, um tiro cortou o ar. O homem da ambulância, que parecia estar se aproximando dela, agora estava de pé, sem reação. A cena congelou. Celina olhou rapidamente para Teodoro e sua mãe, ambos paralisados de medo. O corpo do homem caiu. As pessoas gritaram, correram, mas tudo o que Celina conseguiu pensar foi em Teodoro. Fica perto de mim! Ela puxou o filho para um lugar mais seguro, mas o caos se espalhou como uma tempestade. O corpo do homem estava no chão, um borrão de sangue manchando o asfalto. Você não pode ficar aqui! Vamos! Ricardo puxou Celina e eles se afastaram. Eliane estava lá, olhando o que acontecia com um sorriso frio. Você acha que isso vai acabar assim? Você só começou a jogar o jogo, Celina! Antes que pudesse reagir, a mulher que havia gritado antes, uma mulher com um aspecto familiar, avançou. A verdade não pode ser escondida para sempre. Você precisa escolher, Celina. Foi nesse instante que tudo mudou. O olhar da mulher se fixou em Celina de uma forma que a fez parar. Você não se lembra de mim, mas eu sou Beatriz, sua irmã. As palavras a atingiram como um soco. O quê? Não! Isso não pode ser verdade! A sensação de desmoronamento tomou conta dela. A multidão murmurava, confusa e intrigada. Eu fui adotada, assim como você pode ter sido. Augusto não é apenas o seu marido. Ele é o nosso pai. E tudo tá ligado. A revelação a deixou tonta. Celina olhou para Teodoro.
procurando respostas nos olhos dele, mas só encontrou um mar de confusão. O peso da verdade desabava sobre ela. O que mais estava escondido? A identidade dela sempre fora uma busca, mas agora era uma prisão. O que você quer de mim? O que mais eu não sei? A voz dela tremia, a dor e a raiva se misturando em uma só. Mas a multidão estava hipnotizada, aguardando o próximo movimento. E ela se deu conta de que a verdade estava apenas começando a se revelar. E o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Celina estava em choque. As palavras de Beatriz ressoavam em sua mente. Ele é seu pai. As revelações pareciam um turbilhão. A multidão ao redor dela se aglomerava. Os olhares curiosos, cheios de perguntas e incertezas. O corpo de Teodoro tremia ao seu lado. Mãe, o que isso quer dizer? Precisamos sair daqui. O pânico era palpável. O que mais estava escondido? A pressão aumentava enquanto os murmúrios se intensificavam. Cada pessoa ali esperava por uma resposta, uma direção. Beatriz, eu não entendo. Por que agora? Por que você não me falou antes? A dor e a confusão transbordavam. Beatriz respirou fundo, como se tentasse se acalmar em meio ao caos. Porque eu também não sabia, Celina. Descobri tudo há pouco tempo e queria que você estivesse a salvo. Eliane, lá atrás, riu. Uma risada estridente e perturbadora. E você achou que era só isso? Você é uma marionete nessa história. Augusto não era só um marido, ele era um manipulador. E vocês duas estavam no centro de tudo. A imagem de Augusto começou a se desfazer na mente de Celina. Todas aquelas lembranças de momentos felizes foram subitamente ofuscadas pelas verdades a jorrar. Sua identidade, que sempre foi uma construção de glórias e podridões, agora se desmontava peça por peça. Cale a boca, Eliane! Você não sabe do que está falando! Celina exclamou, seu peito apertando de raiva e dor. Ricardo, em meio ao tumulto, avançou. Precisamos ir, Celina. O ambiente está ficando perigoso demais. Mas ela e Teodoro não conseguiam se mover. Algo a mais se desenrolava diante de seus olhos. Celina, precisamos nos unir, enfrentar isso juntas. Beatriz implorou. O passado não precisa definir nosso futuro. Precisamos descobrir a verdade sobre Augusto e sobre nós. Seu olhar era intenso, carregado de determinação. Nesse momento, tudo parecia uma nova escolha. Uma escolha de agir. E quando Celina olhou para Teodoro, viu a angústia dele refletida em seu rosto. Mãe, por favor, não quero que a história se repita. Não sou como meu avô. A realidade se instalou. Celina respirou fundo, sentindo que toda a dor não era em vão. A ideia de se voltar contra as sombras da sua história começava a se formar. Eliane, você pode até ter se unido a Augusto, mas isso não vai continuar. Não mais. O murmúrio da multidão aumentou. O ambiente estava tenso e todos aguardavam uma decisão. Vamos expor tudo isso. Juntas, nós podemos. Celina gritou, um brilho decididamente novo em seus olhos. Os sussurros se transformaram em gritos de apoio. Isso mesmo! Isso é o que precisamos! Ecoou a voz de Marta, que se aproximou. Eliane, percebendo que estava perdendo seu domínio, apressou-se em se afastar, o semblante furioso. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Isso vai acabar mal! Você não sabe quem está contra você, Celina. Mas agora, para Celina,
A raiva dela parecia uma fraqueza. Eu sei quem sou, e não sou como você. Vamos avançar. E assim, a multidão se organizava como uma só, unida por um objetivo. Era hora de limpar o lixo que Augusto deixara. Tempo de dar voz às vozes silenciadas. A dor que nunca deveria ter existido. Com Beatriz ao seu lado, Celina sentiu que havia uma luz no fim do túnel. Era uma nova vida. Era uma nova chance. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, um eco distante chamou a atenção. Algo se aproximava. Um carro, talvez. A incerteza atingiu o grupo. A luta estava prestes a se intensificar. E eles estavam todos prontos para encarar a tempestade juntos. Celina era a voz de Alberto. Agora ao fundo. A verdade não vai ser fácil, mas você estará pronta para enfrentá-la. Lute por todas nós. Com as palavras impregnadas de esperança, Celina fechou os olhos por um segundo, sentindo o poder da união. E quando abriu novamente, soube que a jornada apenas começava. Sabendo que não estava sozinha, sentiu a força crescer. Agora era a hora de agir. E chegou o momento em que precisamos nos reunir e compartilhar esse encerramento. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor,